Fala, família promessista! Mais uma sexta-feira e nós estamos aqui para conhecer boas histórias, para poder você aí ser edificado através de testemunhos, através de vida. Se você não se inscreveu ainda, eu te peço que você se inscreva, compartilhe esse link com outras pessoas, com a sua igreja. É importante que você faça isso para que a gente possa melhorar a cada dia mais, alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas. Aqui você tem testemunho, aqui você tem histórias de vida, você tem transformações, você tem ministérios, né? Em todo tempo, toda sexta-feira você tem aqui algo novo. Nós trazemos aqui alguns temas novos para você poder ser edificado, para você crescer, para você poder aprender um pouco mais, amadurecer dentro da palavra, na vida cristã. Isso é extremamente importante. E eu te convido para você participar com a gente hoje nessa conversa. Hoje a gente está aqui com um casal muito especial, Pastor Luiz Trindade. Verdade. Olha aí. E a diaconisa Maria Cristina Maria, cara, agora eu me confundi Maria. tudo. A Tânia veio aqui e me trouxe uma confusão de nome que eu já nem sei mais quem é quem. Quer dizer, eu já não sabia antes, tá? Já não sabia antes, já estava perdido antes e agora então, agora que vai ser a salada. Vamos tentar acabar com isso de uma vez por todas. Vai ser revelado. Né? Porque senão eu vou ficar pensando que é o pastor Carlinho, que é o pastor... Não dá, aí não dá. Tá certo. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha aí. Vamos conversar aqui um pouco. Vocês têm uma história bastante rica, né? E muito envolvida com a Igreja Adventista da Promessa no Rio de Janeiro, né? Verdade. Como é que é essa história? O pai do senhor era pastor? Vamos começar antes de vocês virem, porque senão a gente, né? O começo nosso aqui é na nossa infância, né? Nós fomos daquela turma criança na igreja. Os pais já eram promessistas já? Meu pai se converte na igreja Adventista da Promessa. Ele se converte aqui, Piedade, né? E o nosso... Já era Piedade, onde ele se converte? Piedade, era Madureira. Ah, então era Madureira, então era antes, Igreja de Madureira. Lembro da igreja lá quando criança. E depois que é transferido para Piedade, né? Uhum. E ali foi a nossa infância até 9, 10 anos. Foi a nossa infância ali. Aí teve uma saída, né? A igreja teve que multiplicou ali, né? Teve uma divisãozinha aí. Teve pessoal para Mesquita, né? Teve outro pessoal também? Não, ou isso foi já depois? O episódio de Mesquita foi antes. Foi antes? Foi em Madureira. Em Madureira surge aí uma separação, né? E aí surge a igreja de Mesquita. A senhora também estava ali, não? Não. Ainda não. Mas nesse tempo que eu estou falando em Piedade, a gente vai para outra igreja, né? Aí sim. a igreja Adventista da Promessa da Conservadora, vai para lá. Ah, existe essa igreja Surge, também? né? Surgiu essa igreja, né? É uma dissidência, né? dissidência. Uhum. Aí o pai do senhor, junto com a família, vai todo mundo para essa igreja aí, conservadora. A gente vai congregar lá, algumas outras pessoas foram também. Aí nós passamos lá uns 8 anos, mais ou menos, não lembro exatamente. A nossa adolescência foi lá, uma igreja bastante conservadora. Né? E quando volta? E a gente volta em 76, 75, 76, eu não lembro, foi um desses 2 anos. Vai para Piedade ou vai para outro lugar? A gente vai para São João de Meriti. São João de Meriti. Igreja pequenininha, aquela parte da frente do templo antigo, né? Já era o Daniel ou não? Não, ali... Na verdade, ali era o pastor Luiz de Barros, né? Luiz de Barros, aí a gente foi congregar ali. Né? Certo. Era o pastor Luiz de Barros. E a senhora? Eu vou para ali. Eles estavam lá, já. Sim. Meu pai com essa adventista, mais ou menos eu tinha por volta, acho que de uns 9, 10 anos. Nós não éramos da adventista. A igreja a qual nós pertencíamos, o nome era Igreja Cristã Evangélica, aí vinha depois, 7º dia. Nós dávamos os sábados. Ah, é verdade? Meu pai foi convertido em casa, quando ele se decide, né? No momento da vida dele, ele fala no espelho que não vai mais beber. Meu pai não podia beber um golinho, né? Sequer que ele já ficava... Ele era um dependente químico mesmo.
Não dependente. Ele não podia, ele era fraco para bebida. Aham. Então ele bebia uma cerveja que fosse, já tipo, desmaiado. Por que ele bebesse? Alcoólatra, né? Alcoólatra, sim. Entendeu? Mas ele tinha esse vício. Ele bebia, não era todos os dias. Mas não era agressivo nem nada. Não. E aí um dia ele olhou pro espelho, porque um dia ele chega em casa, né? Conta pra gente. E aí procura, cadê o Roberto? Cadê as crianças? E estão tudo escondidinho debaixo da mesa. Ficavam com medo quando ele vinha, né? Porque normalmente a pessoa quando está alcoolizada, ela não está normal, né? A criança percebe. Isso. Então aí ele diz que começa a analisar aquilo, né? E decide então largar a bebida. Aí disse que olhou para o espelho e disse, a partir de hoje não bebo mais. Aí ele foi ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, ele vai descobrindo essas doutrinas, sábado. Ele foi ler sozinho a Bíblia? Sozinho. Sim, passava um comportor vendendo livros nas portas, né? Do 7º dia, e aí ele vai e pede para esse comportor um livro para ele ler. Que ele estava com os livros lá, o mal que faz o cigarro. Né? Daí, essa história e tu não ele me pede contou, também. Não, sim. E depois também ele pede para o comportor, né? Que quer aquele livro preto que está do braço dele, que é a Bíblia. Quando o senhor voltar aqui novamente, o senhor traga para mim, que eu quero. E aí, comprou, começou a ler. Daí, lendo, ele começa a... Porque o que acontece? Ele para de beber, os amigos se afastam. Depois, ele decide a não fumar também. Daí, com a minha mãe, conversa com ela, mas minha mãe, anos... A mãe dela era católica, depois, praticante. entendeu? Né? Ela larga o cigarro. Porque lá em casa nós tínhamos lá em casa tinha uma lei, né? Não era para não mentir. Éramos ensinadas assim. Ela não gostava de ficar, tipo, você fumou, Zezé? Ela dizia, não fumei. Então ela já, não vou parar de fumar, parou também. Só para a gente situar aqui, a senhora é filha do pastor José Higino da Silva. E a sua mãe? Maria José Roberto da Silva, diaconisa. Aí a senhora é irmã do pastor Jesus Roberto, do Wilson Roberto, do Marcos Roberto, do Elias Higino Roberto. E a irmã da senhora, que Eu sou gêmea com a Cristina Maria, tenho a minha irmã Ana Cristina e a minha irmã Raquel Cristina. A Raquel é a mais nova, né? É a caçula. E o caçula dos rapazes é o pastor Elias Higino. Elias, né? E o senhor é filho do... Pastor Antônio Amancio Trindade. Antônio Amancio Trindade. E a sua mãe? Eu fui criado com a madrasta, né? A Noemi, né? Que é filha do pastor Luiz de Barros. Minha mãe, ela é viva ainda, né? Ela é viva, mas a gente houve a separação e a gente foi criado com o pai, né? Aí vocês passam a se encontrar ali em São João, né? Porque o seu pai acaba saindo lá dessa comunidade evangélica, né? Sim. Igreja Evangélica do 7º Dia, e passa lá para a igreja de São João mesmo? Sim. Direto? Sim. Você já morava ali em São João? Não, morávamos em Realengo. Ei, longe. Mas ali, nessa época, você já estava ali. Mas aí vocês se encontram ali, né? Aí meu pai muda, entendeu? E acaba encontrando... Quando eles chegam lá, a senhora já estava lá? Sim. E aí, vocês jovens ali, já na juventude, né? Já adolescente ali, final da adolescência? Essa história nós contamos, tá na internet lá. Tem um negócio de piedade? Dos casais, de né? piedade, né? Eu era bem mais velha. Ela é mais nova do que eu, 7 anos, né? Quando eu chego lá, eu já estou com 18 anos, 19. E ela é uma criancinha remelenta que ficava anos, lá, né? Pai, olhou para mim assim, 12 anos. Você não dava nem bola, né? Essas criancinhas aí. Mas só depois é que começou a chamar a atenção, né? Quantos anos depois? Vai crescendo, 16 anos. Estava com 16 anos, né? Começou a chamar a atenção. E aí, vocês cresceram ali dentro da igreja de São João, como membros ali, né? Correto. Até que chega o momento do diaconato, pastorado. Não, já chega o diaconato primeiro, né? Ali eu fui... O diaconato foi em São João de Meriti, diácono e presbítero em São João, né? Já com o Ferrari, Daniel Ferrari. Com Daniel Ferrari eu fui ao diaconato. E com Jesus Roberto, quando o pastor Daniel vem para a presidência, né, da região, aí assume o pastor Jesus Roberto. E ali eu fui ao presbiterato.
Mas só presbiterato mesmo, não Certo. fui... Trabalhei como um pastor. O pastor foi 1 ano, 3 anos depois, não lembro a data, que a gente foi chamado para o ministério. E a senhora é diaconisa? Sim. Mas não foi nessa época não, né? Vocês já eram casados? Quando o senhor vai a diaconato, o senhor já era casado, né? Já. E a irmã não? Sim. Já vai junto também? Não. Como diaconisa? Só depois dele pastor em Resende, a necessidade, né? De ter uma diaconisa. Aí o senhor fica ali em São João, então, depois de São João, o senhor... Quando é que chega o pastorado? Quando eu volto, nessa história que a gente volta para a promessa, a minha igreja que eu congreguei só foi São João de Meriti. A gente foi até ser chamado ao pastorado. A gente foi para Resende. Ficamos 6 anos em Resende. 6 anos. 94, sabe? Acho que 2000, 2001. 6 anos em Resende. Bastante tempo, né? Bastante. Só era Resende ou já tinha Porto Real? Tem uma congregação lá, não tem? Não, quando fomos para lá era só Resende. Só Resende, trabalhamos na construção daquela igreja. E ali a gente teve a gente chegou a abrir a congregação em Porto Real, tivemos também uma lá em Itatiaia, né? Mas depois fechou Porto Real, não sei, agora eu não lembro se comigo ali ou depois, eu não lembro. Né? Não, Porto Real acho que ainda existe como uma congregação, né? Mas tem uma história de que fechou e abriu de novo, isso, né? né? Eu não sei dizer. E aí de Resende, vocês saem de Resende e vêm para... Resende, a gente vai para Inhuaíba. Para Inhuaíba, 2002, né? 2002, 2003, a gente vai para Inhuaíba. A gente fica ali também uns 4 ou 5 anos. Não guardo data, não. Vou vai chutando tempo, aí. Os irmãos em casa sabem, os irmãos vão botando lá, né? Os irmãos lembram de tudo. Alguém vai responder lá, ó, tal dia, tal hora. Pastor Jesus Roberto, ele anota tudinho, né? Toda a vida dele é anotada. É sistemático, né? Já não tem esse... Mas aí o senhor sai vai para Inhuaíba, de Inhuaíba o senhor vai para... Ali em Inhuaíba a gente teve... O senhor lembra quantos anos o senhor ficou em Inhuaíba? Foram 4 ou 5 anos também, né? Ali teve um período que eu dirigi em Inhuaíba e Santíssimo, né? Era lá dentro, esqueci lá Vila Verde? Era, não, Vila Verde, né? E também em Inhuaíba e Urucânia, né? Santa Cruz era em Urucânia, né? Dirigi as duas ali. Dali a gente vai para Coelho Neto. A gente fica ali uns 4 ou 5 anos e a gente vai para Coelho Neto. Coelho Neto você estava em casa praticamente, né? Ficamos ao pouco, acho que não ficamos nem 1 ano em Coelho Neto. Aí a gente vai para São Gonçalo. Mais 5 anos lá, 5, 6 anos lá. De lá a gente vem para Coelho Neto, volta para Coelho Neto, né? A gente fica um período ali também, não é muito tempo. E aí a gente vai para Piedade. Piedade foram 7 anos. 7 anos e ali o senhor... Jubilei. Deve ter sido quase uns 3 anos, né? A primeira vez. Se fosse jogador de futebol, pendurava a chuteira, mas o pastor faz o quê? Pendura o quê? Não, a Bíblia não pode pendurar. Não pode. Rapaz, você falou. É difícil, né? E hoje vocês congregam ali em Piedade como o senhor está como co-pastor ali, como auxiliar? Não, auxilia o pastor, tem muito né? presbítero, né? Tem, né? Mas a gente está ali como cooperador, né? Ô, pastor Alexandre, pode mandar um lá para a região dos lagos que eu aceito. Pode mandar uns 3 lá que a gente recebe lá. Vocês não querem ir para lá não, pai? Acabou de chegar mais pra praia. Agora, rapaz. Nessa caminhada de vocês, vocês conseguem mensurar assim o que o maior desafio nesse pastorado, nessa vida, como eu falei desde o início, né? A vida de vocês é muito relacionada à igreja, né? Os pais de vocês foram pastores, né? O pastor Higino tem uma história com a igreja, o pastor Amâncio tem uma história com a igreja. Então, esse relacionamento e essa vida cristã com a igreja da promessa, a vida pessoal se mistura com a vida cristã, né? Ali, como filho de pastor, depois no pastorado, os filhos de vocês, né? Vocês têm filhos, tem bastante filhos também, né? Não tinha televisão em casa, não. É o Felipe, né? E a Evelyn. A Evelyn. Só 2? Dois. Não, aí eu tô fazendo a confusão de novo, tá vendo?
Pastor Carlinho e a gêmea tem... Carlinho aqui. Isso, tem mais, é verdade. Ó, irmão, eu tô confundindo tudo aqui, viu? Tânia, você me paga, Tânia. Ó, mas aí a vida de vocês, ela se mistura com a igreja, né? A vida dos filhos, dos pais e agora de vocês, tudo junto. Isso se mistura com a igreja. Qual é o maior desafio, vocês olhando assim para trás e vendo toda essa história, né? Que não foram poucas. Vocês passaram por igrejas importantes, igrejas boas, né? E que tiveram seus desafios, né? Ano após ano tiveram seus desafios. Você olhando para trás aí, que vocês refletem sobre isso? No meu caso, o pastorado foi o maior desafio. Né? Era uma coisa assim que eu sempre fui uma pessoa de bastidor. Né? Bastidor. Não era de estar à frente. Para apoiar. Sempre fui apoio. E era difícil lidar com o público, né? A minha dificuldade é lidar com o público, então eu ficava mais nessa área. Eu lembro que naqueles tempos lá de Odilon, né? Não sei se lembra do Odilon? Não é do meu tempo, não. São João de Meriti teve uma liderança muito forte durante muitos anos, muitas temporadas. E eram pessoas que falavam, né? Eles achavam que eu tinha que falar, mas era a minha maior dificuldade. Então, ser chamado para o pastorado foi o maior desafio. Né? A gente buscou... Eu lembro que nessa questão, né, de você fazer alguma coisa para a igreja, né, uma vez eu fui questionado por eles, né? Não, você tem que passar lição, né? Não passava lição, você tem que pregar. Não... E aí você vem naquele negócio. Você tem dom é a música. Não, mas aí que que vem essa questão, né? O que eu vou fazer? Eu tinha que fazer, eu estava sendo desafiado, né? O que eu vou fazer? Aí eu olhava a igreja de São João de Meriti, tinha um grupo de jovens grande, né? Muito grande mesmo. Uma igreja... Quem tocava lá era o meu irmão Levi, tocava violão, cantava bem, né? Mas ele... deixava muito assim, ele marcava ensaio, às vezes não ia. Né? E às vezes eu ficava olhando aquilo lá e eu assim, rapaz, está aí, né? Eu me senti encaminhado por Deus, né? Eu fiz um curso de música, de violão, né? Violão rápido, né? Um curso assim rápido. E entrei ali, eu achava que tinha que ter um espaçozinho ali, eu tinha que fazer alguma coisa na igreja. E a gente foi, né? Tocando. Você toca violão, guitarra, né? Tocava, né? Pelo menos baterista você não foi, né? Não, naquela época não tinha, era só violão, né? Era só violão, guitarra, né? Guitarra. Eu comecei no violão, mas depois a gente passava para guitarra. Do tempo que bateria não era permitido, né? Sim. Fala a verdade, pastor. Não, nesse tempo já ela entra com muita dificuldade, sim. Né? Mas todas as igrejas nossas do Rio de Janeiro, quem tocava era violão, era o Júlio César em Austin, né? O primeiro foi o Ismael, depois o Júlio César. Não sei se ainda está lá, né? Eu não sei. De vez em quando eu vejo ele. Né? Até pouco tempo eu vi lá tocando. Acho que na vigília ele tocou. Na vigília ele tocou. Né? Então, cada igreja tinha o seu... Mas era só um... Depois, no tempo que eu toquei violão, assim, uns 15 anos, mais ou menos, lá, o Chama Viva, né? Tinha um grupo Chama Viva, a gente foi para essa área musical, né? Ali foi muita alegria. Isso já ainda antes do diaconato até, né? Com o diácono, aí fazendo esse trabalho, depois veio o diaconato, porque fazia aquela parte, mas o bastidor eu continuava, né? Não pregava, olha só, não pregava, dirigia, sim, fui muito diretor de igreja, antigamente tinha isso, né? Diretor de igreja eu fui, sempre ganhava, tinha aquelas eleições, né? Agora não tem mais isso, né? A gente botava lá, eu ganhava, né? Mas pregar mesmo... Né? São João de Meriti teve um período que foi uma virtude ali, muita gente cantava solo, né? Tocava para essa turma toda. Depois de muito tempo é que veio o playback, né? Então aquilo ali a gente ficou ali bastante tempo nessa área, né? 15 anos mais ou menos, nessa área musical. A senhora também é de ajudar bastante, né? Por detrás, apoiar e... Sim. Na minha juventude, a gente, não posso deixar de falar, né? Nós tínhamos o Trio da Graça. Quando eu conheci ela, era o Trio da Graça. Estavam numa casa cantando. O Trio da Graça era... Nós estávamos
num quintal onde a falecida irmã Maria José Rodrigues, mãe da Glorinha, né, sogra do Odilon, ela faz um culto de agradecimento porque as meninas estavam se formando e, ao mesmo tempo, fazendo aniversário. Então, ela faz aquele culto de ação de graça, onde muita gente na rua, muita gente estava, um público bem grande. E aí a gente está cantando, né? Um louvor quando ele entra, de mãos dadas com uma moça, já conhecia ela. Aí no horário assim, que antigamente a gente cantava o louvor, né? Que tinha uma pessoa que tocava, que era o pastor, não posso deixar de falar, o José Fonseca. E aí... O Trio da Graça era a Trio da Graça era ela, a irmã dela e o Marcos Roberto. É mesmo? É. Faz isso aí 12 anos. Nossa, a gente ia nos eventos, nos lugares, éramos convidados para cantar. Era muito legal, muito gostoso. Fazia divisão de vozes e tudo? Sim, eu fazia a segunda voz. É mesmo? Depois tem o Elias, né? Quando ele começa, o pastor Elias, quando ele é criança, cantava muito bem, mesmo como criança, pequenininho. Aí fazia duetos, né? Com ela fazia a segunda voz. Aí, só que ele tinha que subir, sentar e ficar em pé numa cadeira para cantar com ela, para ela poder cantar com ele, né? Da altura. Essa história várias vezes aconteceu. Olha aí, então não tem desculpa, né? Por Felipe não ter puxado vocês, né? Pois é. E o fato também de que, quando ele vai para São João, eu que tocava para a juventude. Eu era a moça que tocava. A senhora toca também? Jovens, sim. É mesmo? Tocava. Só que eu acabei abafando. Pega o violão aí pra gente. Não. Depois, com o tempo, ela ganha um violão, né? Você ganha um violão. Sim, ganho de presente o violão. Olha aí, que legal. Isso aí eu já não sabia mesmo. Sim, ele vai pro culto, quando chega lá me vê uma moça, né, tocando violão, fica encantado. Aí ele vai e me dá um violão melhor, né? Sim. E é no violão dela que eu aprendo a tocar. É mesmo? Aí, pastor. Que beleza, hein? Quase que perdi a namorada, só queria saber de violão. Arrumou briga em casa? Mas essa necessidade de São João, né? Precisava de um tocador. Aí você... Que é porque a necessidade às vezes faz isso com a gente, né? Às vezes já vinham para lá para ensaiar, era muito gostoso, né? Uma época bem... Na verdade, uma das formas das pessoas começarem, às vezes, é olhar isso, né? Olhar a falta que tem na igreja. Poxa, tem uma falta disso. Um espaço que está vazio, né? Ali. Você vê um espaço vazio e você fala, poxa, eu vou ajudar aqui para pelo menos ajudar. E aí, de repente, dali sai algo importante. Exatamente. Você vê que é algo que também acredito que contribuiu para o Felipe, por exemplo, né? O Felipe é um produtor musical, ele faz parte de uma banda, né? O Felipe, quando era garoto, eu tocando, na época que eu estava tocando ainda, ele sentava no primeiro banco com um violãozinho e ficava lá. A Pérola pega o meu ukulele, eu tenho um ukulelezinho, né? Pequenininho, ela pega lá e fica lá falando que é o violão dela. O Marquinhos é que fala, né? Realmente, eu não soube fazer discípulos, né? A gente teve essa dificuldade, eu não soube fazer discípulos. Não, você fez, né? Fez em casa, um discípulo. Bem tempo depois. Eu falo em São João de Meriti. A gente não tinha essa... Tem até uma história, assim. Engraçado. Pode contar. Porque a gente estava lá, né? Tocava, né? Tocava para todo mundo. Tinha muita gente. Era Robson, Ricardo, Elias, Ana, Anjinha. Né? Maria canta bem, mas não tinha nem espaço para ela. Quase não cantava tanta gente que tinha. Era muita gente batendo cabeça ali, né? Era muita gente. E eu não tinha essa visão, né? Eu não tinha essa visão de multiplicar. Né? Às vezes o Marquinho, ele comenta isso, né? Ele tem razão. E nesse negócio, né? Eles estão lá, né? Não sei, eu não estou vendo, né? É um dia, rapaz, que chega em São João de Meriti... Um sábado. Como era o nome do grupo? Tinha um grupo no nome deles, né? Quando vai tocar lá, né? Aí já vem Marquinho com guitarra... solo, ritmo e bateria, contrabaixo. Quando eu vi aquilo, assim, caramba, perdi meu lugar. Mandar isso aqui para ele, né? Tô esperando o Marquinhos aqui. Marquinhos tá para vir aqui para trazer o testemunho dele, né? Para trazer a história dele, que é uma história muito legal, muito bonita, né? Muito boa. E sem falar nos últimos acontecimentos aí da Covid, né? Do que Deus fez. Marquinhos é talento puro. Então, realmente é um cara fora da curva, eu considero, né? E então ele chega ali um pouquinho depois do senhor, então.
Não, ele chega criança, bem novo, né? Mas bem criança na igreja. Mas para assumir lá o... Aí fica ali, só que faltando essa visão, eu não soube aproveitar ele, né? Então, eles é tipo assim, vamos criar nossa... Também o ritmo, eu não era aquele ritmo. Mas isso é moderno, depois, né? Isso é bem depois. É a evolução, Até mesmo se eu pegasse com ele, talvez eu teria me evoluído, né? Mas a idade já era também... Não, chega uma hora que você não aguenta mais evoluir. Não é evoluir, né? Mas você até evolui, mas é mais complicado, porque você tem os afazeres, tem a responsabilidade, tem os trabalhos, tem as outras coisas, filhos, né? Família, isso tudo acaba atrapalhando, né? Por isso que o importante é você realmente ensinar desde criança, você... É verdade. Dando um direcionamento, é mais fácil de pegar e não tem preocupação com outra coisa, não tem... É verdade. Né? E a igreja ali, vocês ficaram ali nessa até depois do diaconato, você ainda tocava, né? Nessa parte eu já era diácono, né? Mas quando chega esse momento, né? Você vê, né? Você tem que reconhecer, né? Tá vindo coisa melhor, né? E aí eu fiquei sem chão, né? Você tem que sair de uma área, né? Porque está chegando coisa nova, boa, né? Você tem que sair. Você não faz outra coisa, né? Já era presbítero aí. Ah, já era presbítero. Quando acontece esse cenário, eu já era presbítero e fica aquele vácuo. Você tem que buscar um outro espaço, né? Buscar um outro espaço. É aí que eu começo a pensar assim, poxa, tem que pregar, né? Pregar. Você pregava, mas talvez esporadicamente, né? Não pregava. Não pregava? Não pregava. Aí quem está lá na igreja lá, como pastor, já é o Jesus Roberto, né? Irmão dela. Aí eu converso com ela, porque tinha 2 congregações em São João de Meriti. Bom Pastor e lá em Rosa do Vento. Eram 2 congregações, né? Então eu comecei a pregar conversei com o pastor Roberto e comecei a dar apoio para ele nessas 2 congregações. Essas congregações, como é que funcionava? Ia uma equipe para lá ou tinha uma pessoa que estava sempre lá? Porque eram igrejas de São João, né? Congregações da igreja de São João. Eu nunca liderei essas igrejas, certo. Mas não lembro como é que fazia, não. Não sei se tinha alguma direção, não sei dizer. Agora, assim, não sei me informar. Eu sei que de vez em quando eu ia né, em Bom Pastor. Não pregava em São João, não. Pregava em Bom Pastor. As congregações funcionavam no mesmo horário da igreja? No horário da igreja. Foi poucas vezes também que isso aconteceu. Não foram muitas vezes, não. Né? E logo após isso... eu não lembro quanto tempo, sabe? Mas aí vem o pastorado, porque eu saio, eu não sei dizer o tempo, né? O tempo que a gente viveu nessa fase, né? Mas foi fácil chegar ao pastorado? Foi fácil assim que eu quero dizer, né? Foi fácil você aceitar? Foi surpresa. A gente não buscou, nunca buscou o pastorado, né? Porque vocês filhos de pastores, né? Às vezes, por filho do pastor, é difícil se enxergar como pastor, ou porque não quer, né? Eu não sei, porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, né? Mas, por exemplo, tem pastores que falam comigo que os problemas da igreja eles não passam para os filhos, não transparece. Já tem pessoas que ela não se preocupa se o filho está vendo ou se não está vendo. Ele está ali e ele abre tudo, coloca o jogo, coloca tudo na mesa, né? E às vezes para os filhos essa recepção não é bom. Né? E causa o afastamento, causa talvez até uma repulsa pela querendo não querendo, pela você função. acaba vivendo, né? E para a igreja sempre olha para o filho de pastor como se fosse um pastor, né? É verdade. Filho de pastor precisa ser pastor, como se fosse você não pode fizesse parte, né, do você DNA. Não pode fazer coisa errada, né? Você é filho do pastor, né? Eu cansei de ouvir isso. O senhor já tinha um ponto positivo que o senhor não era baterista, né? Mas nessa área aí, né, o pastor Daniel já era o presidente da região. Um dia a gente está em casa, ele chega lá. O pastor Daniel não ia na nossa casa, né? Não tinha... a família era tão sólida que não havia essa necessidade de visita, né? Quando chegava lá, ficava surpreso, né? Eu lembro que eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Estava de resguardo. Ela de resguardo. Sim. Aí ele chega lá e aquela surpresa, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala para mim, tá pronto? Aí tá pronto para quê? Aí vem essa... Ele nem avisou que ele ia, ele só estava lá. Não sabia nada. A consulta, essa foi a consulta, na verdade, né? a visita é porque eu estava de resguardo, é o que a gente pensava. Talvez seja isso. Para nos visitar, para ver, né?
Banco de resguardo do Felipe, né? De resguardo do meu filho. Do Felipe. É. O Felipe é o mais velho. Não, o Felipe é o caçula. É o caçula. A Evelyn, que é a mais velha. Aí chega lá e já chegou de sola aí já no vem negócio. de sola, assim, rapaz. Aí eu olho assim, caramba. Aí dá um tempo, vai ter que dar um tempo. Aí chamou, né, para conversar. Ah, já tem a resposta. Falei, ó, pastor, se o senhor quiser a resposta agora, eu já lhe dou a resposta. Aham. A gente Vai pediu. ser não. Mas se o senhor me der um tempo, um mês, para me pensar, falar com Deus, e ver se é isso mesmo. Porque, na minha visão, dizer assim, como ele ser pastor, se ele é uma pessoa super assim, acanhada. Não era muito de conversar. Dentro desse acanhado, deixa eu contar uma experiência, né, para tu ter uma ideia, né, do que era. Meu pai uma vez me colocou para pregar numa quarta-feira. Eu era pastor da igreja, né? Aí, estou lá na quarta-feira, preparei o sermão, Salmo 121, eleva meus olhos para os montes. Aí chegou em casa, preguei lá, né? Cheguei em casa, o Luiz, não é brincadeira não, escolhe o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, mas não tira o olho do chão. Ele pegava no pé do senhor ou não? Não, ele... Só um instantinho. Tá. Tem alguém aqui que... Pastor Egino pegava no pé da senhora também? Não. Mas mulher... Não, meu pai era exigente. Não sei em que sentido. Ah, não, no sentido de o senhor ter que seguir alguns passos dele, fazer alguma coisa, nada? Nunca, Ele era tranquilo. Muito tranquilo com relação a isso. Na verdade, eu soube um tempo atrás, através de uma pessoa que eu era bem mais novo, né? Eu não lembro quantos anos, ele tinha esse sonho. Mas depois que ele vai ser pastor, depois que ele vai ser diretor, ele foi secretário da Geral com o pastor Cassiano, ele começa a perceber que a vida pastoral é muito difícil e tem que lidar com pastores, né? E ele já não via mais isso com bons olhos. Certo. Né? Então, na verdade, ele veio me orientar, né? Ganha pouco, né? Não sei o quê, muito difícil. Na verdade, ele me aconselhou a não aceitar o pastorado. É mesmo? Pela dificuldade que ele já via, que agora ele está lidando com isso, né? Está lidando com a situação. Mas aí eu já tinha dado o positivo, né, para o pastor Daniel. Mas aí era Passamos presbítero, né? Eu É. já era presbítero. Ah, ele alcança o seu pastorado, o senhor aceitar Fui diácono. Eu rolei tudo, mas Eu fui diácono na gestão dele, né, quando ele estava em São João de Meriti, presbítero na gestão do pastor Daniel. Roberto, o pastor Roberto. Ah, do Roberto, Né? tá. Aí agora, quando ele me chama... O Daniel já vem para chamar o senhor ele como já é presidente superintendente da regional. região, presidente da região, né? Aí que ele faz o convite e aí a gente aceitou. Mas e o resguardo? Eu fiquei... Peraí, tem uma história. Tem um mês Deixa também. um pouquinho para frente. Olha só, estava Deixa de pra resguardo e eu esperei para dar a resposta. Então, eu tinha que me dar um mês. Entendeu? Que eu fui orar, jejuar, que sempre tive esse hábito que meus pais ensinaram a gente assim, né? Se é da vontade do Senhor, Deus vai me mostrar. Certo. Me mostrou uma vez, eu falei, não, eu quero que tu repita. Se eu estivesse com Elias lá, que ele vira aquele teste, vou fazer também. Aí, ele confirmou 3 vezes para mim sonhos, eu em outros lugares, entendeu? E aí ele me mostrou, porque assim, muito fácil alguém falar assim, não, vai sim ser pastor, porque é a sua vocação, porque Deus me falou para mim. Então por que Deus não falou para mim? Entendeu? E é difícil às vezes, né? Você porque não é aceitar. fácil, não é uma... Porque é uma vida muito difícil, eu sei, passei com meu pai, né? Como pastor, A gente então, viu, a gente falou que algumas situações você fez aquela adversas. pergunta se não tinha nenhuma influência da vida pastoral do pai. Tem. A gente passou muitas dificuldades, né? Assim, em termos de igreja, reclamação de igreja, situações difíceis. Às vezes problemas, né? Os problemas pessoais que a igreja tem. Né? Então a gente via, né? A gente via isso. Já no meu caso, assim, a gente, quando cria nossos filhos, né, a gente evita isso aí. Quando queria conversar alguma coisa, conversava separado, né, meu Deus? Conversava separado para que não envelhecesse a cabecinha dos meus filhos. Com nada, com ninguém, com atitude, para gente chegar lá já pronto, sabe? Armado, com a situação. Então, era uma coisa assim, como se eles não estivessem sabendo o que estava acontecendo. Para que eles tivessem uma visão, sabe,
de Deus, de reino, não de problema, de dificuldade, sabe? Porque a gente sabe que a igreja tem problemas, Sim. faz parte, né? A gente sabe que nós somos uma comunidade de pessoas problemáticas que se reúnem para se tratar ali com Jesus, né? Porque, na verdade, a igreja é um hospital. Alguns se curam na primeira consulta, outros ficam anos fazendo tratamento, conseguem a cura, outros mais anos não conseguem a cura e outros ficam ali só para, tipo assim, atrapalhar o desenvolvimento e a obra do Senhor, porque ainda não tem uma visão madura de reino, entendeu? E como os dois eram filhos de pastores, né? Os dois vivenciaram histórias e mais feridas e mais situações que machucam, né? Sim. Que às vezes os filhos ouvem aquilo que os pais não ouvem, né? É verdade. Os pais não estão escutando, mas os filhos estão lá no meio da juventude, dos outros lá. Às e vezes a acabam gente vê o choro, né? Já cheguei a ver o choro do velho, né? Tinha né, alguns lances assim que a gente sempre percebia, né? Então não reclamava, né? Ele não pode reclamar com a pessoa, né? Aí ele conversava com a gente, tipo de conversar, tipo assim, era uma reclamação para desabafar, né? Para desabafar, então tinha isso. Então a gente sabia que não era fácil, né? O caminho não era fácil. Eram quantos irmãos que eu não perguntei para o senhor? Nós éramos em 4. 4. É o 4. senhor? Sou eu, o Levi, é o Carlinho mais velho, né? Ele mora lá no Espírito Santo, não está na igreja. Eu, o Levi e a Rose. A Rose. São 4. Então... Mas, assim, que esteja bem na igreja, só eu. Mas todos eles, no momento do pastorado do pastor Amâncio, todos eles estavam ali junto, né? A luta foi difícil. O Carlinho, ele sai cedo. Ele sai cedo de casa, né? Ele sai de casa, sai da igreja. Tem uma história aí, né? Mas não vai dar tempo de contar. O Carlinho, ele sai cedo, depois... Eu permaneço, né, continuo na igreja. Nós temos o caso de um irmão, né, que teve problemas, né? Então não foi fácil a vida dos filhos, né? Não foi fácil, não. Foi muito difícil. E aí dentro desses desafios, dessas dificuldades, a senhora esperou um mês, né, para dar a resposta ali pro pastor? Deus confirmou, me mostrou, entendeu? Porque ele conhecia, né? Conhece a vivência da gente, né? E aí ele mostra para mim bem claro, né? Que era para mim dar sim, que era isso que Deus queria para mim. E para o pastor já estava mais fácil para ele aceitar? Porque quando eu falo que vou me dar um tempo, você já vai aceitar, né? Vai digerindo, né? Medo tem a história, uma outra historinha. Medo tem, né? Mas ele foi trabalhando você antes, não foi não? Você não percebeu que está sendo trabalhado? Não, porque aquele negócio, você é de bastidor, você é um cara que faz, né? Eu tinha dito para ele, né? Mas logo eu cheguei a falar coisas assim, né? Sim, eu falei assim, mas Daniel, eu para Resende... Aí eu falei para ele assim, Daniel, nem pregar eu prego. Falei isso para ele. Pregar eu prego. Pregava assim na congregação, pouca coisa, né? Nem pregar eu prego. Aí, só que o Daniel era uma pessoa especial em termos de visão. Né? Era um visionário, né? Era um visionário, né? Tinha uma visão que muita gente, assim... Era impressionante, eu achava impressionante esse lado dele. Aí ele falou assim, Luiz, o que você vai fazer lá, né, é como se ele conhecesse o meu temperamento, que iria ter condições de trabalhar com aquela igreja. Né, com aquela igreja, né? Então, eu esqueci o termo que ele usou, mas foi mais ou menos assim, alguma coisa que eu iria fazer lá. Né? Ele falou assim, o que você vai falar não precisa de pregação. Ele sabia que eu ia ter que me preparar, né? Mas ele via em mim uma outra qualidade que seria importante para aquela igreja. Que ia contribuir para o crescimento da igreja, né? Para o avanço da igreja. Equilíbrio, né? Tranquilidade, assim. O pessoal diz muito que eu sou tranquilo assim, nessa parte, né? E realmente isso foi fundamental, né, para o avanço da igreja lá. É a visão dele. E a gente aprendeu a pregar lá, né, na igreja. E vocês já fizeram logo uma mudança drástica, né? Porque vocês não ficaram por aqui. Ele foi primeiro terrível e eu fiquei...
para terminar o resguardo e pedir autorização ao médico, quem me leva para lá, é o pastor Daniel, porque eu não poderia viajar, porque eu ainda estava recém-operada. Eu assumi a igreja sozinho lá. E não foi uma cirurgia O senhor foi morar lá já de logo ou o senhor tinha que ir e voltar? Como é que é? Não, a gente já mudou, né? A mudança a gente fez, né? A gente fez e só que ela não foi, não pôde ir, né? Ela ficou. Aí tem uma história aí vem, aquele negócio, você aceita. Eu falo que eu sou muito fraco emocionalmente, né? Que eu vivi os momentos, no início eu não sabia o que era, depois para frente a igreja vai amadurecendo, vai trabalhando essa parte e você vai vendo, né, que a parte emocional ela machuca muita gente, né? Quando está chegando perto de eu assumir, lá em Resende, eu começo a... Não tem problema não. Eu começo a ter alguns problemas, senti alguns problemas que eu não sabia o que era. Não contava para ela. Está chegando perto. Cada vez que vai chegando perto, vai aumentando, né? Ansiedade, é isso? Não sei o que é. Eu sentia dores no pescoço, eu orava sozinho, o que está acontecendo? Aí teve um dia que eu estava dormindo já, de repente o coração dá um salavanco, sabe? Me joga da cama, eu caio em pé na cama, que ele pula assim na cama, acordo ela, chama teu irmão, o Roberto já era... Achou que estava infartando. 1h da manhã, por aí. Madrugada, rapaz. Rua, um lugar telefonar, que era orelhão naquela época. Não tinha celular, distante, ninguém tinha telefone. Perto do CIEP, lá perto de casa, depois do CIEP, para ligar ali. Roberto era o tesoureiro regional. Uma deserta, sem ninguém, só os anjos comigo mesmo. A gente rodou, ele veio com um carro, a gente rodou todo o hospital. Foi uma época que os hospitais estavam tudo com problema, né? Não conseguia. Ele diz o seguinte também, eu gosto de deixar isso bem claro, que quando ele vem de Mesquita para lá, para casa, ele chegou muito rápido, porque ele não conseguiu entender como que ele conseguiu chegar tão rápido. Não foi? Foi uma coisa rápida. Eu sei que eu consegui atendimento lá no Meia, Salgado Filho. Nossa. Lá no Meia, lotado, a emergência lotada. Aí o médico me examinou, me mandou esperar ali, no banco, esperei. Depois ele me chamou, era muita gente. Eu lembro que tinha um salão, mas muita gente na emergência. Aí ele chegou, chamou assim, vem cá, tu tá com algum problema? Para mim, não, médico, né? Aí eu já liguei o negócio, né? Assim, tô. Aí ele falou assim, cara, tu vai para casa, resolve teus problemas. Tu não tem nada não, fez os exames, né? Tu não tem nada não, resolve teus problemas. Eu já sabia o que tinha que fazer. O médico deve ter matado a charada, né? Matou a charada. Eu não disse o que era, mas eu me liguei, né? Aí fui resolvendo. Conversa, desabafo, e tudo isso vai passar. Mas foi difícil assumir, cara. E como é que chega ali, tímido? Aí quando chega lá, ela não vai, eu chego lá com as crianças. Sozinho, né? Aconteceu uma outra coisa, rapaz. Acho que é o nervoso da posse, né? Brota furunco. Há muito tempo que eu não tinha, olha só, né? Foi terrível assumir lá a igreja de Aí meu irmão vai pra sozinho. lá. Roberto passa lá um tempo com a gente. Lá. Uma semana para cozinhar, para fazer as coisas, para ajudar. Não podia arrumar a casa, não tinha como arrumar a casa, não conseguia, sabe? Foi difícil. Né, essa parte aqui, ó. E o que o emocional faz, em casa, né? E eu em casa operada, né? Por isso que o MVP, né, trabalhar essa questão emocional é importante, né? Aí a gente começou a entender, quando a gente começou a participar dessas palestras do MVP, a gente conseguiu entender muita coisa que aconteceu, né? No tempo que eu estava em Resende, que eu não sabia por que acontecia, dores, até mesmo dores, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu errei, não foi no resguardo que ele chama ele para o ministério, não. Foi no resguardo de uma cirurgia que eu fiz. Né? Foi cirurgia. E aí eu estava operada e para poder eu viajar eu tinha que ter autorização do médico, porque eu não fiz uma operação comum, eu fiz uma operação muito grande. Aí eram muitos pontos, tinha que esperar cicatrizar tudo isso ainda, tirar os pontos, para depois eu ir para lá. Menos mal, né? Com muita dificuldade. Menos mal, entre aspas, né? Porque a recuperação tinha que ter, né? Sim, a minha filha tinha 7 aninhos e o Lipe 6. Os dois lá comigo, sozinho aqui. Eita, fera. E como é que o senhor chega ali? Tímido? Rapaz. Tem que aprender, né? A pregar na marra. Teve uma coisa que eu
coloquei na minha cabeça, né? Assim, a gente aprendeu muita coisa com o pastor Daniel. Ele era um orientador, era fantástico, né? Um administrador ele, né? Trabalhei com ele 10 anos. 10 anos. Eu fui secretário do conselho nesse tempo todinho, né? Então, você aprende muita coisa com ele. Só de observar, né? Uma das coisas que eu falei assim, que eu aceitei, eu falei assim, não, aprendi muita coisa com o pastor Daniel, vou aplicar lá. Mas só que é outra igreja, né? Não serviu de nada, eu tive que aprender. Né? Foram muitas experiências. Tinha Deus presbítero colocou. lá ou era só você? Deus, a igreja não tinha, mas depois vem um presbítero, né? Veio um presbítero de São Paulo morar lá, né? Aí aprendi muita coisa com ele, né? Deus supriu tudo, sabe? Você sozinho ali, passei por experiências difíceis mesmo, né? Momentos assim que eu pensei em desistir. Eu acho que todo pastor, não sei... Não esquece. Mas essa história é mais pra frente. Né? Não sei se vai dar tempo de conversar essas coisas. Não tem problema, a gente pode falar aqui. Não, o início foi difícil. Essa adaptação, né? Adaptação, responsabilidade. As situações que eu passei lá, deu vontade de desistir. Eu lembro que em alguns momentos, voltando para casa, que eu olhava assim, o que eu estou fazendo aqui? E a gente está falando numa época que hoje é muito fácil, né? Hoje eu pego o celular aqui, se eu precisar, eu faço uma consulta, chamo o pastor Francisco, chamo alguém, né? Enfim, peço socorro de alguma forma. Exatamente. Mas numa época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha essas coisas. Era muito difícil, né? telefone, a gente não tinha... Até telefone em casa já era difícil, né? Era difícil. Era difícil. A gente chegou um tempo que a gente passou a usar o bip. Né? O bip, a região queria falar com a gente, mandava um bip para você e você... Ia no orelhão para falar. Ia no orelhão para ligar. É essa a nossa realidade. E depois de 7 anos, tudo vai mais fácil, né? Você vai aprendendo. Resende foi a nossa escola, né? Né? A nossa escola pastoral. Aprendemos muita coisa lá em São João, mas em termos de experiência, Resende. No dia a dia. Porque é diferente você observar, por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a visão do pastor, né? Porque o pastor, ele está numa visão mais abrangente, ele está vendo um pouco mais, né? E muitas vezes a pessoa não entende uma decisão, uma posição do pastor, né? Porque talvez não está tendo a visão que o pastor está tendo, né? O conhecimento, se é uma questão de um tratamento e tal, às vezes o pastor está tendo porque ele conhece a família, conhece as famílias, os problemas de cada um, as limitações de cada um. É porque passa a não ser uma visão de irmão, de cristão, de membro, mas uma visão de reino. Muitas pessoas acabam, você tem responsabilidade, você tem que cuidar, você tem que prestar conta, entendeu? Que às vezes a gente quer uma mudança rápida, mas... entendeu? Vai falar, o pastor está segurando, mas o pastor está segurando porque ele sabe que o todo não vai dar para fazer aquilo ali agora. Vai ter que segurar um pouquinho. Resende foi difícil também, porque em São João tinha parado de tocar, né? Mas lá eu tinha que tocar. Então eu tocava, cantava os corinhos e depois ia para o púlpito pregar. Não tinha nem tempo para meditar no sermão que você preparou, né? Geralmente quando está na igreja, né? Você dá uma olhadinha ali, faz uma reflexãozinha né? Mental. Mas enquanto o culto está rolando, né? Mas lá você não tinha tempo. Você já tem que chegar já todo olhado. A senhora cantava lá em Resende também? Sim. Eu sempre pensei nisso, né? Porque pra gente que toca... A Maria me ajudou muito. A gente toca e canta, parece ser mais fácil. Mas só que você tem outras observações que você precisa fazer, né? É verdade. Aí você chega na igreja, você só falta ser o porteiro e a pessoa que recolhe a oferta, né? Tem uma experiência, né? Que uma vez eu marquei a ceia, né? Fazia a ceia. Só que na igreja não tinha diáconos. Diaconisa não tinha, né? E aí assim, e o pão? No dia, eu marquei a ceia assim, né? Marcou a ceia, mas não se ligou nos detalhes. Porque São João de Meriti tinha tudo, a gente estava acostumado com isso. Uma igreja estruturada. Aí eu virei para Maria assim, Maria, e o pão? Ela não sabia fazer o pão também, que ela não era diaconisa ainda. Como assim? Você não pediu para alguém fazer o pão? Como assim? Ela teve que ligar para a mãe dela para aprender a fazer o pão. Pelo orelhão, pelo telefone. Olha só. E aí fiz e deu certinho, né? Deu certinho? Foi. Cada história, né? Às vezes eu lembro disso, ela fica assim. Por causa de estarmos aqui, né?
Mas é assim que aprende, né? Às vezes na marra, né? É verdade. E a gente... É outro ponto importante, né? Sai de uma igreja estruturada para uma igreja que precisa de vários detalhes ali, é que você vai aprender, mas é assim? É isso? Ih, mas... o Daniel nunca precisou pedir para alguém fazer pão, não. Lá tinha turma. Mas irmão automático, né? Já tinha escala. Uma vez a gente tinha voltado de um evento... Eu não lembro o que era. Não, a gente estava indo para Ausch, né? Chegamos em Ausch, aí para fazer... Acho que foi um ensaio. A gente ia fazer um ensaio em Ausch. E aí tinha tido um batismo na igreja de Ausch, né? Tinha tido batismo. As irmãs saíram do batismo, já foram direto para a igreja e já estavam organizando tudo, arrumando tudo, deixando tudo pronto. Aí você olha e fala, nossa, né? O pastor não precisa estar lá, não precisa estar ninguém lá. As irmãs já sabiam o que tinha que fazer. É verdade. Já, né? Você só chega lá na ceia, tá tudo pronto, né? Hoje, piedade, eu faço isso. Não oriento nada. Tem a turma lá. O pessoal já sabe. Quando eu estava lá, né? Você ainda está lá, né? Mas só... Como pastor, né? Marcou a ceia, deixa com o pessoal. Né? Mas nesse dia em Resende... vai aprendendo. Vai a história, né? É complicado, né? Mas são coisas que fazem parte do chamado, né? E aí também a necessidade de eu ser a diaconisa dele, porque lá eles tinham uma visão, eram muito... aquela visão antiga de que para fazer as coisas tinha que ser um consagrado, né? Muito tradicionais. E aí é quando eu preciso ser diaconisa, porque eles não concordavam que uma pessoa comum, como a irmã, né, uma membra, fizesse o pão, começaram a cobrar, né? Isso foi um aprendizado, né? Isso foi um aprendizado. É porque faz parte também, né? Pro diaconato por conta disso, porque senão não seria diaconisa. Mas a senhora não tinha problema para ser diaconisa, não? Não. Eu era nova também, né? Nessa parte assim, eu achava que era o comum da igreja que diaconisa eram pessoas senhoras, né? Então foi a necessidade que me fez ser diaconisa. Essa situação fez deu um sinal, né? Uma luz amarela. É um cuidado, né? É um cuidado que se tem, acho que é algo importante também, algo especial, né? Porque eu penso assim, para você fazer as coisas na casa do Senhor, você não precisa ter cargo, entendeu? Você precisa ter disposição. Servo, você é servo, servir, fazer as coisas ali na casa do Senhor, entendeu? Eu sempre tive essa visão. Certo. Mas aí, como a necessidade, aí eu acabei... Né? O que é uma boa também, né? Porque não só para isso, mas para outras coisas também, o diaconato ele acaba ajudando, né? Depois surgiram, facilitando, né? Vamos dizer assim. Depois surgiram, bastante, a igreja foi crescendo, aí você foi né, organizando melhor a igreja. O início foi difícil. O Joab já era de lá? Não. Hoje, pastor Joab, você está me devendo, hein? Pastor Joab, eu estou esperando ele aqui. Tá fugindo ele, falou que não quer vir, não. Deixa ele. Resende teve muitas divisões, né? Aí, naquela época, né? A gente tinha contato com todo mundo, graças a Deus, né? Já na época, quando fomos para Resende, eles já não concordavam. Não, já tinha acontecido alguns momentos, algumas situações. Divisão. E Resende é uma igreja muito boa, né? Um pessoal super 10, um pessoal trabalhador, um pessoal que está ali, um pessoal unido, né? Ali tem. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu acredito que é isso que... Um grupo muito bom ali, a igreja de Resende, quando a gente se encontra, até hoje, né? Até hoje, é alegria, né? Admiração, eu vejo, né? A admiração deles, né? Aquele templo que está ali, o senhor que deu um levante nele? Ou... Foi. Antigamente era só aquela parte de trás. Quando a gente assumiu lá, era só... Não, era ali era o fundo de uma casa que eles fizeram uma igreja ali, né? Era o fundo de uma casa. Da casa da frente, né? Era uma casa na frente para a igreja para cá, era uma casa. E atrás era o quintal, foi onde eles construíram. Aí desfez a casa e fez o templo. Aí depois nós construímos a igreja e depois derrubamos a casa. Ao contrário? Porque usamos a casa estrutura, como estrutura para embolso, né? Para embolso, né? Porque aí não precisou botar andaime, né? Aí depois que terminou, que a gente fez primeiro os esqueletos, né? Todinho, botamos a laje, né? Depois em cima da casa, aí fez o embolso, aí depois tiramos a casa. Legal. São histórias, né? São coisas que marcam, né? Quem está ali desde o início, com certeza está marcado ali pela história de vocês, pela passagem de vocês ali, né?
Coelho Neto você ficou ali 2 vezes, mas você não ficou tanto tempo assim, né? Não, não, a Coelho Neto, pela Na primeira vez primeira eu vez errei. A primeira vez foi mais foi tempo. mais tempo? Foi uns 3 anos, como ela falou, É. né? A segunda vez é que foi só uma passagem ali. Acho que eu fiquei uns 6 meses, uns 7, um negócio assim. Não Que lembro. Coelho Neto também, quando vocês vão para ali, ainda era lá naquele bequinho ali, né? Era ali. As 2 vezes que vocês foram Duas pastorear vezes. lá, já era naquele. Ainda Ainda era a igrejinha lá. Já tinha um terreno, mas o Não, o pessoal terreno sempre, já existe há muitos anos, né? Terreno. sempre falava em construir, mas a gente não chegou a mexer, não. Em construção. Quando o pastor Francisco vai para lá, que ele... Quando vocês olham para trás, o que vocês veem? com Esses anos relação- todos aí, do pastorado, dessa vida aí. Que não é uma vida fácil, né? Não vou dizer assim que foi fácil, não foi fácil, né? Foi muito difícil. Teve momentos que a gente pensou em desistir. Tem esse caso lá de Resende, no começo foi difícil. Os problemas emocionais, eu tive muitas questões assim. Teve momentos que juntou a igreja com família. Família não a gente, família assim, né? Mãe, essas coisas assim, que você tem que resolver, tá morando longe, né? Isso mexeu muito, né? No emocional. Aí teve um tempo, quando eu estava em São Gonçalo. São Gonçalo ali, foi até o testemunho. Não sei se você estava na despedida lá em Mesquita, né? Lá a região fez a despedida ali, né? Não, tava não. E ali eu contei, porque a gente estava passando por uma situação que na cabeça era desistir, né? Era pedir demissão, parar, né? Eu não conseguia dirigir a igreja. Eu fiquei um ano amarrando as coisas, a igreja querendo andar, a igreja empolgada, e eu segurava, porque eu não conseguia dirigir a igreja. O pessoal foi muito respeitoso, né? Eles entenderam, né? Porque não teve... Só depois que eles foram entender, né? Mas eles não entendiam aquele momento ali, né? E eu já tinha todo um cenário que eu achava que ia dar certo, ia quebrar a cara se aquilo vai para frente, né? Mas para você ver como que é a vida, né? Quando você está nessa questão emocional, né? Não tem um pensamento correto, né? E quando eu estava nessa questão aí, que o pastor Abimael um dia vai pregar lá, né? Ele vai pregar lá. Aí sempre conversa, o pastor Abimael, ele tem esse jeito, né, para conversar com o pastor, né? Eu não sei se ele percebeu alguma coisa. O pessoal sempre perguntava, Luiz, você está bem? Eu digo, estou bem, mas eu não estava. Eu não sei se ele foi um desses que percebeu, né? Mas nesse dia que ele vai lá, ele vai conversar comigo, né? Aí ali eu me abri, né? Então eu contei os meus planos. Aí ele falou assim, não, você não pode fazer isso, né? Tá no finalzinho de ministério, né? Não. Aí ele me orienta, não sei o quê. Não, pega algumas pessoas na tua igreja, vai orar, né? Conversa com eles, explica o problema, que eu não tinha conversado com ninguém, né? Com ninguém. A situação foi quase um ano isso, né? Nessa enrolação. Aí eu chamei lá umas 4 pessoas lá, né, assim, que estavam bem confiança, chegados, né, de confiança, assim, e expliquei o problema para eles, né? Eu queria que vocês orassem comigo. Aí, não, pastor, a gente vai orar, né? Aí a gente foi para o monte, a gente passou 6 meses, né? Toda sexta-feira ia para o monte, lá tinha um monte muito gostoso, muito gostoso. Agora, infelizmente, o Emerson ali fala que não está mais como era antigamente, né? Era um monte preparado, a prefeita era cristã, então ela preparou as entradas, legal, né? E ali deu, rapaz, foi resolvendo tudo, né? É claro que você tem que tratar essa parte, eu não tratei, mas foi pela espiritual, mas certo. Deus, ele renovou a gente, renovou a igreja, né? O ano de 2010, ali em São Gonçalo, foi fantástico, logo em seguida, né? Foi fantástico, a igreja, né? Depois a gente passou para a diretoria, né? O problema, né? Teve até não sei se foi, teve algum, pastor, porque você não contou, você não quer contar para ninguém, né? É uma fraqueza, né? Fraqueza, você tem dificuldade de contar para os outros, né? Não é qualquer um que conta, né? Aí a gente foi nesse momento ali, que juntei com o pessoal. Eu sei que o ano seguinte foi uma maravilha.
Tem um caso aí, nessa questão quando eu converso com o pessoal, eu não sei dizer, rapaz, mas quando eu estou conversando com ele ali, eu sei que tem uma voz ali, eu não sei quem, eu não consigo identificar qual é a pessoa, né? Que a pessoa chega assim e fala assim, pastor, não, nós vamos orar, o senhor ainda vai ser diretor regional. Eu nunca quis ser diretor regional, né? Nesse tempo o senhor está lá em São Gonçalo, pelo que eu estou entendendo. Isso foi em 2009, 2010. Estava em São Gonçalo, né? Bem antes, né? Aí essa pessoa fala isso, né? Mas eu não consigo identificar quem era que falava isso, né? Eram 5 pessoas que estavam ali comigo. Aí aquilo passou, né? Aquilo passou, a gente orou, pá. Um dia a gente está na região lá, na diretoria, pastor William, era o superintendente aqui, né? Ele reúne os pastores e olha assim, olha, vai ter eleição, né? Tem uma regra, né? Um perfil que o pessoal tinha que ter, né? Eu não pensava, mas quando eu olhei assim, aquilo ali dá para me encaixa, eu me encaixa ali. Aí eu levantei a mão, né? Aí a primeira gestão foi assim, né? Eu não pensei, não planejei, né? Nem conversar com a esposa não conversou. Não, a minha decisão não, né? Depois de muito tempo é que eu fiquei lembrando dessa voz que eu ouvi, que eu não sei dizer quem era, né? Mas eu ouvi essa voz, porque coincidiu, né? Uma coisa que você não planejou e de repente você está lá, né? É isso aí. Foi, né? Aí veio uma gestão, 3 gestões, né? Mas a terceira a gente parou. Qual é o conselho que o senhor dá para quem já é pastor e para quem quer iniciar uma carreira pastoral? O primeiro é preparo, né? Tem que preparar, tem que fazer o curso, né? Tem que melhorar. Eu passei muita dificuldade porque a gente... eu acho que se com essa experiência que eu fui pegar, se eu pegasse uma igreja grande, seria muito difícil, né? Talvez eu fui chamado só porque era uma congregação. Né? É esse preparo, né? O preparo é muito importante. Você prepara o que o senhor fala, é o preparo teológico. O preparo teológico ele é fundamental, ele dá muita visão, ele amplia, né, essa visão bíblica, né? Então ele é muito importante. É oração, é uma missão, né? Não é fácil, não é fácil, né? A gente vai lidar com muitas situações difíceis, que vai mexer com o emocional. Hoje é normal você ver pastores, né, do alto escalão. Se você for ver um histórico deles, quase todos, se não todos, passaram por essas situações, passaram por esse problema, né? Até de suportar. E mesmo que passe por isso, né? A igreja hoje ela tem uma condição, através do ministério, né? De dar auxílio, né? Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Às vezes, nesse ponto que eu contei a história, eu passei muitos problemas porque desconhecia a situação. Quando eu conheci a situação, eu comecei, né, a valorizar, né, essa parte. Né? Então, é importante fazer um curso, confiar em Deus. Resende foi confiança em Deus. Muita coisa ali que aconteceu, eu vi muita coisa do sobrenatural, Deus agindo, Deus mostrando. Né? Às vezes eu queria decidir uma coisa, assim, como é que eu vou decidir isso aqui? Eu lembro que teve uma época que eu falei com Deus assim, se 2 pessoas falarem a mesma coisa, eu vou entender que comigo e Deus, né? Eu não falei com ninguém. E acontecia, né? Quando eu via 2 pessoas falando uma coisa, eu tinha um sinal, né? Então você não tinha muitos recursos, você tinha que usar os recursos que você tinha, né? Então muitos casos assim foi nessa situação, né? Confiar em Deus, né? Você vê a resposta de Deus, né? Tem hora que você vai ter que ter resposta de Deus mesmo, não tem jeito, né? E como esposa de pastor, fala aí, qual é a recomendação e o conselho que a senhora dá aí para as irmãs? É assim, a gente passou por muitas situações, né? Convivia como uma família que meu pai é pastor, né? Minha mãe também sempre foi uma mulher assim, de poucas palavras, né, de estar presente, mas Deus assim, dava muito discernimento a ela, sabe? E a gente diz assim, que a gente tem que pedir muito a Deus discernimento, porque há momento de calar e há momento de falar. Há momento de ouvir, entendeu? Porque às vezes a pessoa não consegue entender que às vezes uma palavra que você vai falar ali, se tu não tiver ali por Deus, entendeu? Com aquela palavra, e falar humanamente, você pode causar muita coisa que você poderia não
evitar, entendeu? Então eu digo assim, amar, né? Não é fácil, não queira amar com seu amor, você não vai conseguir. Não vai conseguir, é com o amor de Deus, sabe? Você é uma entrega, essa entrega é muito difícil, é renúncia, é muito difícil, né? Mas se você abraçou aquilo ali, aquela causa, tem que dar prosseguimento. De muita oração, muitas situações que ele passou, que ele evidenciou, que eu vi, estava observando. Ele disse, você está me olhando? Você está me olhando? E Deus falando no meu coração o que estava se passando, o que estava acontecendo. Não estava alheia às situações, sabe? Então, eu sempre pedi muito a Deus discernimento para que eu pudesse ajudar ele. Eu sempre pensei assim, eu não quero atrapalhar ele. Assim, ser esposa de pastor não é você querer passar à frente do pastor e falar alguma coisa, assim, a pessoa naquela emoção no emocional, né? Que pode trazer alguma dificuldade. Maria foi sempre apoio, então, né? Ela fala beça, mas né, ela tem. Mas sempre apoiar. Ela trabalhou muito Entendeu? apoiando. Faça isso, não sei o quê. Não. E outra coisa, desautorizar ele, entendeu? Todas essas coisas. Então, eu sempre vi minha mãe, sabe? Uma mulher sábia, como esposa de pastor, nunca seguiu ele, quer dizer assim, olha, você pode pastorear a igreja que você quiser. Eu só não vou com você porque eu tenho meus filhos. Pensa bem, você está aqui 1 ano, 4 anos, 5 anos, se eu mudar com meus filhos, como que vai ficar a cabeça? Então, ela tinha essa visão. Então, ela falou, você pode pegar qualquer igreja para cuidar. Vou estar aqui orando, te apoiando, mas eu não vou estar indo com você, sabe? Então, pedir a Deus muita sabedoria, porque, na verdade, eu quero falar uma coisa aqui, que isso sempre foi uma coisa que Deus colocou no meu coração que eu não queria. Sempre rejeitei ser esposa de pastor e declaro aqui publicamente que quando as pessoas dizem assim, pastorinha, você vai ser uma esposa de pastor, eu dizia assim, Deus me livre de ser uma esposa de pastor. Deus me livre de ser uma esposa de diácono. Deus me livre de ser uma esposa de presbítero. Mas aí não é a gente que escolhe, quem escolhe é Deus. A nossa vida, tudo é traçado pelo Senhor, né? Então, eu tinha uma pastorinha, né? Que foi a minha pastora Arlete, minha cunhada. Meu irmão já foi meu pastor em São João. Toda vez que eu entrava, ela dizia assim para mim, que eu ia ser uma pastorinha, né? Você é uma esposa de presbítero, você é uma esposa de pastor. Eu falei, aí eu ficava, no início eu não gostava, depois eu fui, o Espírito Santo foi trabalhando na minha mente, sabe? Porque foi o Espírito Santo mesmo, evidente. E aí aquilo já não me incomodava, fui aceitando, entendeu? Aí ela falava, uma esposa de pastor faz assim, vem aqui. Aí quando, no início, né? Olha só como é que é a procedência, sabe? Ela me orientando, cuidado na vestimenta, cuidado nisso, sabe? Todo aquele amor, aquele cuidado. Então eu sempre quando falo com meu irmão, quando estou com as pessoas, que ela foi a minha pastorinha. Ela me orientou em muita coisa, sabe? Então, é uma coisa assim, bem difícil, mas não é impossível. Não. E quando você se doa, você ama o reino, que eu nunca me vi assim, um dia eu fiquei chateada, decepcionada com as pessoas na igreja, porque elas não têm entendimento de que ser cristão é olhar para Cristo e não olhar para o meu irmão, nem para a direita, nem para a esquerda, mas o meu alvo é Jesus. Sempre pensei isso. E meu pai sempre falava isso. Um pai militar, né, um pai cristão. Então, ele tinha aquela regra de conduta e aí ele falava sempre essas coisas. É você olhar para Cristo, entendeu? Você vivenciar o reino. Você não está ali... Claro que você tem que ter um amor de Deus pelas pessoas, né? Mas você evidenciar sempre, fazer a vontade do Senhor, sabe? Você é uma copastora, uma colaboradora. Deus te tirou da costela, então nós somos a companheira, né? Podemos ajudar ele, né, nas situações diversas, porque são grandes desafios. E o bom de vocês é o seguinte, para todos os pastores que eu conversei aqui, eram pastores titulares. Então, a nossa conversa aqui era geralmente nessa linha. Agora, vocês estão numa outra visão, né? Vocês estão na visão aí do
pós-pastorado. Agora o nosso pastor é o pastor Alexandre, eu chamo ela de minha pastora, né? Pastora a Carla Matielli, né? E como é que é essa mudança? É difícil? Ainda mais que o senhor continua na mesma igreja que o senhor estava pastoreando, né? Na mesma igreja. É que a experiência já te faz, assim, tomar a decisão, né? Vocês só trocaram de lugar, porque o Alexandre já estava ali, né? E o senhor era o pastor titular. E depois vocês só mudam a cadeirinha. Não, ele foi de lá, ele não estava lá, né? Ele chegou a trabalhar comigo ali um tempo, né? Depois ele estava em São Paulo. Isso, Ele foi para São Paulo, mas quando ele volta, só faz a troquinha de... É verdade. Então, como a gente já teve experiências, né? É difícil, né? Você trabalhou regionalmente, então a gente via situações assim quando o pastor foi pastor e continuou na igreja, existe uma dificuldade. Isso, né? Então eu já já sabia disso, então eu me vigio, né? Para que a gente não vá atrapalhar o ministério dele, a gente quer colaborar. A gente quer ajudar. Então, não tomar decisões, não se precipitar em decisões, né? A decisão é com o pastor. A gente está aqui para auxiliar ele, ajudar o pastor. Teve irmãos que tiveram dificuldade, não, de que não, né? Eu acho que ainda tem aquelas pessoas que estão ligado ao pastor Luiz, né? Tem muito disso, né? Mas a gente vai sempre direcionando, né? Sempre falando da importância do apoio, porque eu passei por isso, né? Então, eu sei que você tem que saber lidar com a situação, né? Eu acho que até agora está dando para fluir bem, né? Foi tranquilo, então? Eu acho que está tranquilo. A senhora também, né? Sim, porque a gente, como ele falou, a gente não tem que tomar decisões, né? A decisão agora tem que falar tomo com o decisões pastor e com a esposa do pastor. Eles são líderes da igreja. Nós só somos colaboradores da casa do Senhor. O Alexandre ele tem várias atividades, então tem decisões ali que ele já canalizou para mim, né? Que a gente toma porque é função que eu estou fazendo lá no dia a dia, né? Mas outras tem que falar com ele. Nada de eu tomar decisão. Fora isso... Porque na cabeça do membro é muito difícil às vezes, né? Ele poder aceitar. Acho que até é uma dificuldade, né? Depois de uma mudança dessa, fazer a mudança do pastor, o pastor continuar ali, como o pastor falou, né? Automaticamente a gente acha que pode ter algum problema, né? Porque tem gente que vem falar contigo, mas se você não tiver uma cabeça firme, né, para lidar com a situação, né, você acaba apoiando o cara e tu vai fazer um crente doente, não tem jeito, aí você tem que... O mesmo sinal certo. Vira um filho que vira pro pai ou pra mãe, né? Se o pai disser que não, ele vai pra mãe, aí... Não, mas eu falei com o pastor Luiz me liberou. Olha aí. Então, gente, o que eu falo para as irmãs assim, né? Meu conselho, né? Que você nunca fale antes de pensar. Pense 3, 4, 10 Respira vezes. fundo. Qualquer situação. E se alguém quiser a resposta lá, fala, vou orar. Não toma logo a decisão, não, entendeu? Porque tem pessoas e pessoas, né? E às vezes a pessoa não está preparada. Então, eu acho que tem que haver um discernimento e um cuidado, né? Porque, como eu falei novamente, nós somos colaboradoras, né? É isso aí, gente. Olha aí. Uma vida de pastorado, agora o pós-pastorado. Pós-pastor. Pendurou o quê, pastor? Não pendurou nada, né? Pendurou sim. O paletó? Eu conversei com o Alexandre. Olha, eu desisti, eu parei porque eu não quero fazer algumas coisas. Tem algumas coisas que eu faço, eu te ajudo, mas tem algumas coisas que eu não me chama. Não me chama, eu trabalhei com ele, né? Então, eu ajudo lá bastante, mas tem coisas... Eu parei por causa disso. Né? Eu podia continuar, né? Podia continuar. Mas parei por causa disso, então... É isso aí. Tem coisa que eu não vou fazer, não. Vai ficando mais também com idade, né? Velho não, com idade. E aí vai ficando cansado também, não tem mesmo pique, né? Que a gente tinha antes, né? Já são avós já? Baixando. Ainda não. Vai? Ainda não? Não, ainda não. O Felipe já tem alguns anos de casado, tem o quê? Uns 3, 4 anos? Acho que 5 aninhos esse ano. Tá bom ainda. Tá liberado, hein, Felipe? Ainda, tá? Por enquanto. Tem gente aqui que tá devendo já tá devendo mais tempo, tá?
Pessoal, ó, espero que você tenha gostado aí de ouvir, de aprender, conhecer, né? É claro que, como a gente falou desde o início, né? São histórias pessoais que se misturam com a igreja, fazem parte, né, da igreja e que você possa ter sido edificado e aprender aí um pouco mais, ter uma visão um pouco mais abrangente. Para quem deseja o pastorado, tem os seus lados bons e lados ruins, faz parte do chamado, né? Para quem se sente incapacitado, por que não buscar uma capacitação, um conhecimento, poder aprender, observar mais, né? De repente você precisa observar mais seu pastor, né? Já falamos aqui várias vezes, que muitas das vezes o pastor está precisando de uma ajuda e você não está enxergando isso. E é bom a gente parar para observar. Nós tivemos aqui uma conversa com o pastor Éder, né? O pastor Éder contando a história dele, e ele fala que ele chega na igreja e vê lá o pastor Ananias abrindo a igreja, né? Sozinho, chega mais cedo para abrir, para preparar tudo, para que as pessoas possam chegar. E nós precisamos disso. Nós precisamos observar as necessidades, né? Você ouviu aqui, você aprendeu aqui que muitas das vezes você olha para a igreja e você consegue enxergar que está faltando ali. Opa, tem alguém faltando aqui, eu posso ajudar. Então, vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou me aprofundar em algo para eu poder aprender e ajudar na igreja no dia a dia, né? Ser útil. Porque o serviço não é... apesar de a gente falar aqui sobre o serviço pastoral, não é só o serviço pastoral, mas existe também o serviço do dia a dia da igreja, né? No ministério, numa direção de culto, numa mensagem, numa pregação, na escola bíblica. Tem N áreas na igreja que você pode ajudar, contribuir e complementar, para que a igreja possa continuar avançando, né? Parte musical. Então, que você faça essa reflexão. Aonde você pode ajudar? Aonde você pode servir? E se for da vontade de Deus, se for o chamado de Deus, por que não, né? Servir como um pastor, né? Servir como uma diaconisa, um diácono. Por que não? Que tudo isso, como a diaconisa falou, que seja dentro da visão do reino, né? Nós estamos vivenciando o reino. E vivenciar o reino é servir aonde o Senhor quer de cada um de nós, onde a gente pode ser útil. Então, que você tenha sido abençoado aí, que você seja ricamente abençoado, iluminado por Deus, para que você seja útil ao chamado dentro da casa do Senhor, né? Seja ele em qual área for, até na cozinha, se você precisar, se Deus está te chamando ali para você ajudar, na limpeza da igreja, no cuidado, que seja, mas que seja tudo isso para a glória do Senhor. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você poder assistir, que você possa participar aí assistindo, né? Deixando o seu comentário. Coloca aí no comentário se você gostou desse episódio aqui e que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado aqui, pastor. Obrigado, diaconisa. Que Deus abençoe. E vamos seguindo. Segue aí 2 vídeos para você poder assistir. Que Deus te abençoe profundamente, poderosamente. E um abraço. Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Valeu!